Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Maranatã, terça-feira, um dia antes da quaresma, da quarta-feira de cinzas. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer. Vamos ver qual é a palavra que Deus nos vai direcionando para essa quaresma, qual é a chave que Deus vai nos dar para abrir para o novo que Deus nos tem e fechar para nosso passado, para tudo aquilo que já não faz parte de nós. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo de hoje? Leitura da carta de São Tiago. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando, pois Deus não se pode ser tentado pelo mal, e tampouco ele tenta ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e dá à luz, e o pecado, uma vez consumido, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só, gente, que chave maravilhosa que Deus nos dá no dia de hoje, né? Resistir ao demônio e ele vai fugir de você. Vamos lá dizer tentar decifrar o que é essa concupiscência. A definição de concupiscência, gente, é o forte e continuado desejo de possuir ou fazer algo que Deus não aprova. É importante, né? Nas passagens anteriores do rei Davi, nós vimos a importância de obedecer e fazer aquilo que é da vontade de Deus. Gente, que é as coisas da vontade de Deus? Tudo aquilo que Deus aprova na sua lei. A concupiscência está muito ligada a nossos desejos carnais, né? Desejos carnais na parte sexual, na avareza de querer ter, né? E esses são sentimentos nossos, eles são sentimentos humanos, Deus nada tem com isso, né? Então, lembra-se que o rei Salomão, Deus advertiu 2 vezes o rei Salomão que não adorasse outros deuses, mas ele, levado pelas paixões das suas mulheres, né, por querer agradar as suas mulheres, né, o que ele fez? Ele desobedeceu, né? Então nós estamos um passinho da quaresma, um dia antes de quarta-feira de cinza, né, que começa a nossa missão. Qual é a missão, gente? A missão é matar o homem velho, para chegar na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de você se arrepender, de arrependimento, né? Como você já está preparado para essa quaresma? Como você se está preparando, né? Agora que é época de carnaval, aí vem Deus dizendo para nós, né? Eu não tento ninguém, porque todo mundo pode falar, não, que eu fui tentado, né? Você tem que fugir, gente, de certos ambientes, né? Eu fico pensando, né? A gente falar de vestimenta do cristão é uma coisa que ninguém gosta, né? Ninguém gosta porque ninguém quer seguir e obedecer a Deus, né? As pessoas falam, ai, mas eu tô aqui com meu shortinho curto, é problema meu. Não é só pecado seu, né? Não é só pecado seu, sabe por quê? Porque você também tá sendo objeto para o outro desejar, né? Você tá sendo usada para isso,
né? E é tão ruim, né? As pessoas não gostam que fala, gente, de roupa, de certas coisas, mas é o pecado da carne e da avareza são os pecados que mais leva a gente pro inferno, né? Olha só, Tiago, eu sempre falo aqui nos vídeos, o salário do pecado é a morte, meu povo. E o povo, né, não escuta de jeito nenhum, né? Aí tá Tiago dizendo, gente, a consequência, né? Aquele desejo, ele leva você ao pecado e o pecado leva à morte. Pegando um gancho do rei Davi, que ele viu Betsabé tomando banho. Eu sempre, né, eu tenho uma forma de brincar e falar, gente, parece que o pecado tem zoom, né? Porque imagina, esse homem estava lá na varanda do seu palácio e ele viu a mulher numa cachoeira tomar banho. E é verdade mesmo, né? Você deseja uma coisa, né? E não, parece que aí uma coisa que te leva àquilo, aquele abismo, né? A cometer aquele ato. Aí depois que você comete o ato, aí você se dá conta que não era tão bom assim, né? Ah, nossa senhora, eu tô arrependido, por que eu fiz isso? Você fez isso porque você tomou a decisão de fazer. E não vem dizer, né, que Deus me tentou. Deus não tenta ninguém, né? A gente tem que passar pelas nossas provas de cabeça erguida como Jesus passou, né? Nós vamos começar a quaresma. Então, que nós já entendemos que nesses 40 dias nós vamos ser tentados. E isso nada tem a ver com Deus, né? Deus, o que ele necessita é que você dê o seu sim, que você comece a perceber quais são as coisas que te tentam. Porque Jesus, ele estava 40 dias sem comer e sem beber. Ofereceram pão, ofereceram água, ofereceram o reino da terra para Jesus. Não podemos falar que Jesus não foi tentado, gente. Jesus, a sua parte humana, foi muito tentada. E nós não, né? Qualquer coisinha, qualquer deslize, ai, é provação. Não, né? Deus não tenta ninguém, não. Todo mau sentimento, ele vem de nós. Ele vem da nossa parte humana, do nosso pecado original, né? Então, é uma passagem muito interessante para o começo de Quaresma, né? A palavra já nos está dizendo, vocês vão ser tentados, e essa tentação ela não vem pela minha parte. Ela vem com uma promessa, né? Que vamos ser provados e depois da provação nós vamos receber, né, o fruto daquela obediência, né? Que é assim a Quaresma. Né? Então, que nós possamos começar essa quaresma, já sabemos que vamos ser tentados, né? Talvez você pulou o carnaval, né? Você ainda tá em carnaval, que nada é, né? A festa da carne, a luxúria, justamente para isso, né? Aí vem, vou falar, as roupinhas curtinhas, né? O demônio da sensualidade. Gente, nós temos que deixar a sensualidade pela graciosidade, pela graça de Deus, mulheres graciosas, mulheres cheias do Espírito Santo. Não precisa, gente. Não tem necessidade nenhuma de você denegrir seu corpo. E é baixa estima. Toda pessoa que ela tem baixa estima, ela tem que aparecer de alguma maneira. E não vem falar, ai não, que aqui no Brasil faz calor, né, que tá no verão. Lembra-se que o fogo do inferno, ele é mais quente. Lá deve fazer 1000 graus Celsius, né, pra cima, né? Então lembra-se disso. Ai, tem o calor, compra roupa decente, de malha fina, né? Não precisa. Não tem coisa mais bonita do que ver um homem e uma mulher vestidas de forma elegante, que não degrine o corpo, né? Ai, mas por que você fala de roupa curta? Sensualidade, gente. A concupiscência, ela tá muito ligada à sensualidade, à sexualidade e à avareza. De querer ter, é aquele desejo incontrolado que as pessoas têm, né? Aquela coisa de querer ter relações fora do casamento, né? Que a gente tem aquele desejo, isso é totalmente humano. Deus não tenta, ninguém não precisa. Que diz a palavra? Deus, ele nos fez assim, ó, uma linha reta. Essa sua vida, esse seu ministério, ele não foi colocando ponto e vírgula. Quem coloca ponto e vírgula somos nós com nossas falhas, né? O famoso livre-arbítrio. Eu faz uns
em 2023, não sei se foi 2022 ou 2023, eu estava escutando uma pregação do Moisés Rocha, né, da comunidade Filho de João Batista, se eu não mal recordo. Mas se vocês colocar Moisés Rocha, ele vai sair aí. E ele falou uma coisa muito importante na pregação. Não era nem respeito a isso. Aí depois ele falou assim: eu faz muito tempo que eu entreguei a Deus meu livre-arbítrio. E desde que eu entreguei meu livre-arbítrio a Deus, eu tenho me equivocado menos, quase nunca. Olha só a importância. E eu, depois que eu escutei essa pregação, eu também fiz a mesma coisa. Gente, não vou dizer que eu não erro, que eu não me equivoco, mas graças ao bom Deus, não tem aquela parada, né? Deus fez a sua vida retinha. É você que vai colocando um ponto aqui, uma vírgula aqui, e vai parando, vai colocando 3 pontinhos, interrogação, exclamação, né? Por causa do ser humano. No seu livre-arbítrio de escolher, né? Deus, ele não é um Deus ditador, autoritário, ele dá para nós o livre-arbítrio, um que ele sabe que é ruim para nós, que vai fazer nós sofrer, mas ele, dentro de sua bondade, ele nos fez livre, o livre-arbítrio de escolher. Você foi levado àquele desejo. Nós vimos exemplos de rei Davi, gente. O rei Davi, ele viu Betsabé, ele tomou posse da mulher, né? Dormiu com a mulher e como se não fosse, ele mandou eliminar o marido da mulher, gente. Né? Aquele desejo, que é a concupiscência. O desejo de fazer aquilo que Deus não aprova. É isso, é a concupiscência, seu desejo humano, a sua vontade. Né? Por isso que Jesus nos ensinou que seja feita a sua vontade. Jesus, gente, quando ele estava no último suspiro de vida, ele falou assim: meu pai, por que me abandonaste? Né? Afasta-te de mim esse cálice, né? Que seja feita a sua vontade. Ah, mas nós não. É o que eu sempre falo, né? O povo que só pensa na misericórdia, eles não pensam na consequência, que é a justiça de Deus. Gente, é simples. O desejo que leva ao pecado, o pecado que produz a morte. Olha só. Um exemplo nos vídeos passados do rei Davi, gente. Ele desejou a mulher, ele viu, porque começa pela visão, viu? Você vê, você deseja no coração e você comete o ato. Aí vem o quê? A consequência. Aí você viu a consequência que chegou no rei de Davi, gente. É isso que acontece também na nossa vida. Ai, não, mas é pedir Deus força para lutar contra os seus desejos, suas paixões, né? É vícios, é sensualidade. Quando, gente, eu sempre falo, quando não é uma coisa, é outra. Porque é o nosso humano. Né? Nós somos ruins. Nosso humano é ruim. Só Deus é bom. Então, a importância também de você aí dar uma filtrada nas suas amizades, né? Ai, mas como eu vou saber que uma pessoa é boa ou ruim? Pela forma que ela anda, pela forma que ela fala, pela forma que ela se veste, pela opinião que ela dá, né? De diferentes coisas. Pelo fruto reconhecerei, gente. Pela obra da pessoa, né? Pode uma árvore má dar bom fruto? Não pode, né? Então, fica pra gente começar a pensar. A chave de hoje é você lutar contra a concupiscência, né? É você lutar contra esse desejo que você tem de fazer coisas, né? Primeiramente, minha filha, blinda o seu olho e a sua mente. Né? E as mulheres o ouvido, porque o homem é a visão, né? A mulher o ouvido, né? Aquele homem que fala aí, né? Talvez o seu relacionamento não tá bem, aí vem outra pessoa, nossa, mas você é tão maravilhosa, você é aqui, né? Você tá lá. Ou então o maridão tá aí no ginásio, né? Você é uma mulher de casa, do lar, e ele tá lá vendo aquelas cavalonas, porque as mulheres agora estão parecendo umas cavalas, né? Aí, é aquela visão, aquele desejo, né? Aí, primeiramente, vem a comparação. Né? Ai, fulano, você tá precisando ir pro ginásio. Ó, fulano, né? Você tá precisando ser mais carinhoso, as mulheres, né? E assim vai. Você não se dá conta, minha filha, você já caiu no abismo, né, meu filho, minha filha? Então, que a gente possa pegar a chave, que é a luta contra a concupiscência, a luta contra o desejo. Então, vamos no dia de hoje entregar nosso livre-arbítrio a Deus,
porque assim a gente possa vencer junto com Jesus tudo aquilo que o inimigo de Deus nos coloca no caminho. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe. É muito importante para nós como canal poder chegar a mais pessoas, né? A palavra de Deus chegar a mais pessoas. Beijo, nos vemos no próximo capítulo.